Carlos tinha 42 anos e trabalhava como faxineiro no prédio comercial mais luxuoso da cidade. Todos os dias, ele acordava às 4 da manhã para pegar 2 ônibus e chegar antes das 6. Sua função era limpar os escritórios antes que os executivos chegassem. Ninguém queria ver o faxineiro. Ninguém queria lembrar que alguém tinha que limpar a sujeira deles. Carlos era invisível. Até o dia em que deixou de ser. Era uma sexta-feira quando tudo começou. Carlos estava limpando o banheiro do 15º andar, o andar da Monteiro Investimentos, a empresa mais rica do prédio. Ele ouviu vozes se aproximando e tentou terminar rápido para sair, mas a porta se abriu antes. Entrou Ricardo Monteiro, o CEO milionário, acompanhado de 3 executivos e uma mulher linda de salto alto. Ricardo tinha 38 anos, usava relógios que custavam mais que a casa de Carlos e tinha aquele sorriso de quem nunca ouviu um não na vida. Carlos abaixou a cabeça e disse com educação: "Desculpe, senhor, já estou." Terminando, Ricardo parou e olhou para ele como se tivesse acabado de notar um inseto. Os outros executivos riram. Ricardo falou alto para que todos ouvissem: "Olha só, gente, o faxineiro pediu desculpas. Que fofo." Carlos sentiu o rosto queimar, mas continuou guardando seus materiais de limpeza. Um dos executivos, chamado Fábio, comentou: "Deve ser um trabalho tão digno limpar privadas dos outros, não é mesmo?" Todos riram. A mulher de salto alto, que Carlos depois descobriu chamar Juliana, parecia desconfortável, mas não disse nada. Ricardo continuou: "Sabe, Carlos, li seu crachá. Eu me pergunto às vezes como é acordar todos os dias sabendo que seu trabalho é literalmente limpar a merda dos outros. Você já pensou em fazer algo de verdade da sua vida?" Carlos apertou o pano de chão nas mãos, mas respondeu baixo: "É um trabalho honesto, senhor." Ricardo riu mais alto. "Honesto? Ouviu isso, pessoal? É honesto ser um fracassado. Cara, com quantos anos você tem? 40? E ainda é faxineiro? Eu, com 25, já tinha meu primeiro milhão. Mas, claro, algumas pessoas simplesmente não nasceram para vencer." Carlos terminou de guardar tudo, pegou seu carrinho e saiu da sala sem dizer mais nada. Enquanto empurrava o carrinho pelo corredor, ouviu as risadas continuarem atrás da porta. Aquela noite, Carlos não conseguiu dormir. Não pela humilhação em si, ele já estava acostumado a ser invisível. Mas havia algo na voz de Ricardo, uma crueldade tão natural, tão casual, como se humilhar pessoas fosse um hobby. Carlos decidiu que ia descobrir quem realmente era Ricardo Monteiro. Nos dias seguintes, Carlos começou a prestar atenção. Como faxineiro, ele tinha acesso a todos os andares, todas as salas, todas as lixeiras. E as pessoas ricas são descuidadas. Elas jogam fora documentos sem destruir, deixam computadores desbloqueados, falam ao telefone como se as paredes não tivessem ouvidos. Carlos descobriu que Ricardo Monteiro não era apenas cruel, era corrupto. A empresa dele estava envolvida em lavagem de dinheiro, fraude de investimentos e algo pior que Carlos ainda não entendia completamente, algo sobre um esquema com políticos. Uma noite, Carlos estava esvaziando a lixeira do escritório de Ricardo quando encontrou um pendrive quebrado. Estava jogado no meio de papéis amassados, claramente descartado com pressa. Carlos guardou no bolso. Em casa, ele conseguiu recuperar alguns arquivos. O que viu o deixou gelado. Planilhas com nomes de pessoas, valores enormes, datas e um documento que mencionava eliminação de testemunhas. Carlos não era idiota. Ele sabia o que isso significava. Ricardo Monteiro não era apenas um empresário corrupto, ele estava envolvido com gente perigosa. Carlos podia ter ido à polícia,
Mas ele sabia que homens como Ricardo tinham conexões. A denúncia seria engavetada e ele provavelmente seria demitido ou coisa pior. Então Carlos decidiu fazer diferente. Ele ia usar a única vantagem que tinha, o fato de ser invisível. Ninguém prestava atenção no faxineiro. Ele podia ir e vir, ouvir conversas, acessar lugares. Durante 2 meses, Carlos coletou informações, fotografou documentos, gravou conversas, copiou arquivos. Ele montou um dossiê completo sobre as atividades ilegais de Ricardo. Mas então algo aconteceu que mudou tudo. Uma noite, Carlos estava limpando o escritório de Ricardo já tarde, depois das 11 da noite. Ele pensou que estava sozinho no andar. Estava procurando mais evidências quando ouviu vozes. Congelou. Era Ricardo e outro homem, alguém que Carlos não conhecia. O homem tinha sotaque estrangeiro e voz grossa. Carlos se escondeu atrás de uma estante de arquivos. Os 2 homens entraram na sala ao lado, separada apenas por uma parede fina. Carlos podia ouvir tudo. Ricardo disse nervoso: "Eu fiz tudo o que vocês pediram. O dinheiro foi transferido, os documentos foram falsificados, as testemunhas foram silenciadas." O homem respondeu calmo demais: "Sim, você fez. Mas agora você sabe demais, Ricardo. E você está ficando descuidado. Aquele pendrive que você jogou fora na semana passada, tivemos que recuperá-lo. Sorte que seu faxineiro não viu nada." Ricardo ficou em pânico. "Eu fui cuidadoso, sempre fui." O homem riu sem humor. "Não o suficiente. Temos um problema, Ricardo. Você é um risco agora." Carlos ouviu um som abafado, como um tiro com silenciador. Um baque pesado. Então, silêncio. Carlos parou de respirar. Ele acabara de testemunhar um assassinato. Ricardo Monteiro estava morto. Matou falou ao telefone. O homem que o... "Está feito. Preparem a cena para parecer suicídio. Vou sair pela escada de incêndio." Carlos esperou 20 minutos escondido, sem se mexer, suando frio, rezando para não ser descoberto. Quando finalmente teve coragem de sair, passou pela sala ao lado e viu o corpo de Ricardo caído, uma mancha de sangue na camisa. Carlos fugiu do prédio sem ligar para ninguém. Em casa, Carlos entrou em pânico. Ele tinha evidências contra Ricardo, mas agora Ricardo estava morto. E pior, os assassinos mencionaram o pendrive. Eles sabiam que algo tinha sido jogado fora. E se eles desconfiassem que alguém tinha pegado? Carlos passou a noite acordado, decidindo o que fazer. De manhã, viu nos noticiários: Ricardo Monteiro, CEO da Monteiro Investimentos, foi encontrado morto em seu escritório. A polícia investiga suicídio relacionado a pressões financeiras. Carlos quase riu da ironia. Suicídio. Carlos sabia que não podia ficar quieto. Aquelas pessoas mataram Ricardo e iam matar qualquer um que soubesse demais. Ele precisava proteger as evidências e a si mesmo. Copiou todos os arquivos para a nuvem, escondeu o pendrive original em um lugar seguro e preparou um plano. Se algo acontecesse com ele, os arquivos seriam automaticamente enviados para dezenas de jornais e autoridades. 2 semanas depois, um homem foi até o prédio procurando por Carlos. Era um dos executivos que estava no banheiro naquele dia, Fábio. Mas Fábio estava diferente, nervoso, olhando para os lados. Ele puxou Carlos para um canto vazio e sussurrou: "Você precisa sair daqui, agora." Carlos perguntou: "Por quê?" Fábio respondeu: "Porque eles sabem que alguém pegou o pendrive. Estão investigando todo mundo que tinha acesso ao escritório de Ricardo. Você é faxineiro, você entra em todas as salas. Eles vão te interrogar e, se descobrirem que você sabe algo, vão te matar como mataram Ricardo." Carlos fingiu surpresa. "Mataram? Pensei que foi suicídio." Fábio riu sem alegria. "Sério? Você acha mesmo?"
Ricardo estava no auge, faturando milhões. Suicídio é a história para os trouxas. Aquilo foi execução. Carlos perguntou: "E você? Por que está me avisando?" Fábio disse: "Porque eu também quero sair dessa. Eu estava envolvido no esquema de Ricardo, mas não sabia que era tão profundo. Agora estou na mira também. Se eu sumir, eles vão atrás da minha família. Estou preso." Carlos pensou rápido. "E se eu tivesse evidências? Contra essas pessoas?" Fábio arregalou os olhos. "Você tem?" Carlos não respondeu. "Diretamente. Hipoteticamente, se eu tivesse, você me ajudaria a expor tudo?" Fábio hesitou, mas então concordou. "Se isso me tirar da mira deles, sim." Carlos e Fábio formaram uma aliança improvável. Fábio tinha informações sobre os esquemas financeiros e os nomes dos envolvidos. Carlos tinha as evidências físicas e as gravações. Juntos, eles montaram um plano para expor toda a rede criminosa. Mas eles sabiam que precisavam fazer isso da forma certa, ou acabariam mortos como Ricardo. 3 dias. Depois, Carlos foi abordado no estacionamento do prédio. 2 homens de terno bloquearam seu caminho. Um deles disse: "Carlos Silva, precisamos conversar." Carlos sentiu o sangue gelar. "Sobre o quê?" O homem sorriu. "Sobre um pendrive. Sobre o que você viu. Sobre o que você sabe." Carlos tentou fingir. "Não sei do que está falando." O outro homem mostrou uma foto no celular. Era uma imagem borrada de câmera de segurança, mostrando Carlos pegando algo da lixeira. O homem disse: "Sabemos que você pegou. Sabemos que você é esperto. Então vamos facilitar. Nos dê o que você pegou e os arquivos que copiou, e deixamos você viver. Até te pagamos R$ 500.000. Muito mais do que um faxineiro ganha na vida." Carlos teve que pensar rápido. Se ele negasse, eles o matariam ali mesmo. Se ele entregasse tudo, eles o matariam de qualquer forma para eliminar a testemunha. Então ele apostou tudo. "Eu aceito. Mas não tenho tudo aqui. Está guardado em lugar seguro. Me deem 24 horas. O homem riu. "Você acha que somos idiotas?" Carlos respondeu: "Vocês podem me matar agora e nunca encontrar o pendrive. Ou podem me dar um dia, eu entrego tudo, recebo o dinheiro e desapareço. Escolham." Os homens se entreolharam. Finalmente concordaram. 24 horas. Amanhã, 8 da noite, no depósito abandonado na zona industrial. Você aparece sozinho, com tudo, e vem desarmado. Vamos revistar." Carlos concordou. Assim que eles saíram, Carlos ligou para Fábio e contou tudo. Fábio entrou em pânico. "Você é louco? Eles Matar vão de qualquer forma." Carlos disse: "Eu sei, por isso não vou aparecer." Fábio perguntou: "Como assim?" Carlos explicou: "Nas próximas 24 horas, vamos enviar todas as evidências para todos os órgãos que pudermos. Polícia Federal, Ministério Público, jornalistas, até para fóruns da internet. Quando eles perceberem que já vazou tudo, matar a gente não vai adiantar nada." Fábio ficou em silêncio processando. "E se eles te matarem antes?" Carlos respondeu: "Por isso você vai fazer o upload. Eu vou aparecer no encontro para ganhar tempo. Se eu não sair de lá, você aciona tudo." As próximas 24 horas foram as mais longas da vida de Carlos. Ele e Fábio organizaram todo o material. Criaram e-mails automáticos, posts programados, enviaram cópias para advogados com instruções. Se algo desse errado, tudo seria exposto automaticamente. Carlos passou a noite escrevendo uma carta para sua filha de 16 anos, explicando tudo, pedindo desculpas por talvez não estar lá para vê-la crescer. 8 da noite. Carlos chegou ao depósito abandonado. O lugar era exatamente o cenário perfeito para um assassinato. Escuro, isolado, sem câmeras. Os 2 homens já estavam lá, junto com mais 3. Carlos estava sozinho. Um deles disse: "Cadê o pendrive?" Carlos mostrou.
Aqui. Mas antes de entregar, quero ver o dinheiro. O homem fez sinal e outro mostrou uma maleta cheia de dinheiro. Carlos caminhou devagar, entregou o pendrive. O homem conectou em um laptop, checou os arquivos e sorriu. Perfeito. E agora tem... Mais alguma cópia? Carlos mentiu. Não. Só tinha esse. O homem deu o sorriso mais frio que Carlos já viu. Mentiroso. Eles apontaram as armas. Carlos fechou os olhos, esperando o tiro. Mas então ouviu sirenes. Muitas sirenes. Luzes de viaturas invadiram o depósito. Dezenas de policiais federais cercaram o local. Alguém gritou: "Polícia Federal, soltem as armas!" Os homens ficaram confusos, olhando ao redor. O líder deles olhou para Carlos com ódio. "Você..." Carlos sorriu pela primeira vez, que era esperto. Eu disse: "As evidências já estão nas mãos de 20 jornalistas e 3 juízes. Matar a gente agora não muda nada." Todos foram presos. Carlos foi levado para depor e colocado em proteção de testemunhas. Nos dias seguintes, o escândalo explodiu na mídia. A rede criminosa de Ricardo Monteiro era maior do que imaginado. Envolvia políticos, empresários, até membros do judiciário. Dezenas foram presos. A empresa Monteiro Investimentos faliu. Fábio também foi protegido e virou testemunha-chave. Um mês depois, Carlos estava em uma sala do Ministério Público quando uma mulher entrou. Era Juliana, a mulher de salto alto que estava no banheiro no dia da humilhação. Carlos a reconheceu imediatamente. Ela se sentou e disse: "Vim agradecer." Carlos ficou confuso. "Agradecer? Por quê?" Juliana explicou. "Ricardo Monteiro me chantageava há 3 anos. Eu era auditora, descobri irregularidades na empresa dele. E quando tentei denunciar, ele inventou provas falsas de que eu estava envolvida. Me obrigou a trabalhar para ele para manter minha reputação limpa. Agora, com tudo exposto, as provas falsas vieram à tona. Estou livre." Carlos não sabia o que dizer. Juliana continuou: "Aquele dia no banheiro, quando ele te humilhou, eu quase disse algo. Mas tinha medo. Medo do que ele faria comigo, com minha família. Assisti ele humilhar tanta gente, destruir tanta vida, e eu fiquei quieta por covardia." "Me desculpe." Carlos respondeu. "Não precisa. Você também era vítima." Juliana limpou uma lágrima. "Não era, mas você... Você era apenas um faxineiro tentando trabalhar honestamente. E mesmo assim, teve coragem de fazer o que todos nós que tínhamos muito mais não fizemos. Você é mais corajoso que todos nós juntos." 2 meses depois, Carlos deu uma entrevista a um grande jornal. A manchete dizia: "Faxineiro derruba império do crime." Na entrevista perguntaram: "Como você se sentiu quando Ricardo Monteiro te humilhou naquele dia?" Carlos pensou antes de responder. "Na hora me senti pequeno, invisível, como ele queria que eu me sentisse. Mas depois percebi que ser invisível tem vantagens. Pessoas como Ricardo nunca prestam atenção em gente como eu." E isso foi a queda dele. O repórter perguntou: "Você recebeu ofertas para entrevistas, livros, até filmes sobre sua história. Vai aceitar?" Carlos respondeu: "Algumas. Com o dinheiro vou garantir que minha filha possa estudar sem preocupações. Mas vou continuar trabalhando." O repórter ficou surpreso. "Como faxineiro?" Carlos sorriu. "É um trabalho honesto. E eu gosto de começar meu dia cedo, ver o sol nascer, saber que estou fazendo algo útil." Ricardo achava que me humilhava chamando meu trabalho de limpar a sujeira dos outros. Mas no final, foi exatamente isso que eu fiz. Limpei a sujeira que ele e os amigos dele deixaram no mundo. A entrevista viralizou. Carlos virou símbolo de resistência das pessoas comuns contra os poderosos. Mas o que ninguém sabia é que ainda havia um último segredo, algo que nem Fábio nem a polícia descobriram. Algo que Carlos
Guardou só para si. Nas evidências que ele coletou, havia menção a uma conta offshore com 50 milhões de dólares em nome de uma empresa fantasma. Carlos descobriu como acessar essa conta, e 3 meses após todo o escândalo, em uma manhã tranquila, Carlos fez uma transferência. 50 milhões de dólares desapareceram da conta offshore e foram distribuídos para 200 instituições de caridade diferentes. Hospitais públicos, orfanatos, projetos sociais. Ninguém nunca descobriu quem fez isso. A mídia especulou que foi alguém da própria organização criminosa tentando se redimir. Mas Carlos sabia a verdade. Ele usou o dinheiro sujo de Ricardo para fazer algo bom. E sempre que via a notícia de um novo hospital reformado ou crianças recebendo tratamento que antes não podiam pagar, ele sorria. Ricardo Monteiro humilhou ele, achando que era superior. Mas no final, o faxineiro invisível fez mais diferença no mundo do que o milionário cruel jamais fez. Carlos continuou trabalhando como faxineiro por mais 6 meses. Depois, aceitou um cargo de coordenador de limpeza em uma empresa que valorizava seus funcionários. Sua filha entrou na faculdade de Direito. E toda sexta-feira, Carlos passa no prédio onde tudo começou, agora com nova administração. E cumprimenta os faxineiros pelo nome, porque ele sabe que ninguém é invisível, todo mundo importa. E às vezes, as pessoas que os poderosos pisam são exatamente aquelas que vão derrubá-los no final.